cara, essas redes sociais estão bombardeadas por discursos red pill. Assim, para chegar em mim, que não procura esse tipo de conteúdo, é muito fácil. Então, eu já assisti podcasts aqui, eu já assisti cortes, eu já vi no shorts, vídeos que trazem esse conteúdo red pill. Eles chegam a mim, mesmo eu não procurando. E eu tenho certeza que você, sendo homem ou sendo mulher, já viu algum tipo de conteúdo como esse. E assim, fica muito difícil fazer um contraponto se a gente não tem os espaços preenchidos, né? Se a gente não está aqui no YouTube dando um contraponto, falando, olha, esse tipo de discurso é perigoso, é violento, masculinidade não é isso, ou pelo menos não deveria ser, a gente tem que exercer outro tipo de masculinidade, a gente tem que exercer outro tipo de paternidade. Então, assim, é muito difícil a gente ficar só no dia a dia falando para as pessoas que isso é errado, que isso é nada a ver, sendo que esses caras que falam dessa maneira tóxica sobre masculinidade estão com milhões de seguidores na internet. Você pega o cara aí, o Calvo do Campari, que virou notícia semana passada por agredir a ex-namorada, ele tem milhões de seguidores nas redes sociais, cara. Tem um outro lá, o Café com Teu Pai, que é outro cara também que eu descobri essa semana, e aí fui lá no perfil ver os vídeos, só coisa absurda que destila ódio contra as mulheres. E o cara tem milhões de seguidores, inclusive eu vi que tem muitos dos meus seguidores que seguem esse cara também. E que curtem esses conteúdos, né? Que estão lá, vários reels curtidos, são pessoas que eu conheço. E aí eu fiquei me perguntando, cara, o que tá acontecendo, mano? Esses caras, ele têm um alcance muito grande. Então, assim, não adianta só a gente reclamar e a gente não produzir outro conteúdo e a gente não falar do que a gente realmente acredita que seja o certo, né? Que é uma masculinidade consciente, que é uma paternidade presente, que é o fato de que os homens precisam falar sobre saúde mental, de que não é mimimi, ter sensibilidade, de que as mulheres precisam ser respeitadas, de que a gente não deve taxar as mulheres por isso ou por aquilo, ou por idade, ou por roupa, ou por comportamento social, enfim, são coisas básicas e lógicas que todo mundo deveria saber, mas que, pelo visto, não sabe. Pelo visto não, com certeza não sabe, porque esses caras estão tendo um alcance absurdo nas redes sociais. Eu esperava gravar esse vídeo mais pra frente, tinham outros temas que eu queria falar sobre criação de filhos, sobre paternidade, mas os últimos acontecimentos, as últimas notícias absurdas de feminicídio, de agressão contra as mulheres, de discurso de ódio e desse alcance do discurso red pill, me fez com que eu gravasse logo esse vídeo para explicar o motivo de ter um canal que fale de paternidade de forma consciente e que fale de masculinidade de uma forma minimamente saudável. Eu sou pai do Bento, que é um menino que vai fazer 5 anos agora no início do ano, e sou pai da Yasmin, que tá na barriga ainda, mas logo logo chega aí, ou seja, vou ser pai de menina, né? E agora várias reflexões vindo aí sobre ser pai de menina. Esses dias eu tava pensando, cara, quando a Yasmin nascer, que eu for educar ela sobre o mundo, né? Quando ela estiver ali na idade do Bento, hoje que ele já tem algumas perguntas sobre as questões sociais do mundo que a gente vive, e principalmente na adolescência, né? Quando ela chegar na fase de querer sair, de querer namorar e tudo mais, eu vou ter que me preocupar muito mais com ela do que com o Bento, porque a gente sabe do perigo que as mulheres, que as meninas correm no nosso país, né? E aí eu fico pensando, cara, é um absurdo completo eu ter que ensinar a minha filha de que ela precisa se defender de um outro cara, de que ela precisa estar sempre atenta por conta da violência que parte dos homens, né? Então, assim, pensar nisso é muito absurdo, porque eu crio um menino também. Porque o correto não seria eu ter que ensinar para minha filha a como ela evitar uma agressão, a como ela se defender de uma agressão. O correto seria eu ensinar o menino, ensinar o homem a não agredir, a não cometer a injustiça, a não partir para cima de uma mulher, a ter respeito. Tudo isso deveria ser ensinado desde a infância, desde criança. E a gente sabe que a principal forma de educar é através do exemplo. Através do exemplo que você realmente educa, porque falar, até papagaio fala, todo mundo da boca para fora pode ser aí um santo,
mas é realmente nas atitudes que a gente vê os ensinamentos serem passados, né? Então, assim, o filho muitas vezes vê a forma que o pai trata a mãe, né? Ele vê a frieza, ele vê a falta de sentimento, ele vê o pai chegando em casa super estressado e muitas vezes gritando com a mãe, sendo agressivo, né? E tendo essa percepção de que aquilo é ser homem, aquilo é ser marido, aquilo é ser companheiro. Então, assim, não adianta o cara falar pro filho que tem que respeitar a mulher, que em mulher não se bate, que é coisa de covarde, sendo que no dia a dia você grita com sua esposa, você trai a sua esposa, você não tem um mínimo de respeito pela sua esposa, você não dá liberdade para sua esposa, seja ela uma liberdade de simplesmente ir e vir, ou também uma liberdade financeira, né, de que ela possa ter a renda dela para comprar o que ela quiser, para não estar dependendo de você, pedindo as coisas e muitas vezes sendo humilhada por isso. Então, assim, o exemplo é a principal forma de educar esses meninos. E não adianta a gente pensar que vai criar uma geração melhor de meninos, né, de futuros adolescentes e futuros homens, se a gente não der o exemplo. A gente vê os índices alarmantes de suicídio, de depressão entre os homens e de toda essa insatisfação com a vida masculina que é trazida justamente por esses caras, por esses influenciadores. Esse discurso Red Pill, ele traz uma perspectiva que é muito confortável para quem para quem tá nessa depressão, para quem, sei lá, foi rejeitado por uma mulher. Então ele traz uma resposta muito simples de que a culpa é da mulher. A culpa são das mulheres, as mulheres que não querem mais relacionamento, as mulheres que não querem mais saber de nada. E aí o cara que está no fundo do poço, que muitas vezes levou um pé na bunda, vê um tipo de vídeo desse e se sente como coitado, e passa a odiar ainda mais as mulheres, né? Porque elas que são as culpadas. Elas que são as culpadas pelos fins dos relacionamentos. Não é porque ele não sabe lavar a própria roupa, porque ele não sabe arrumar a própria casa, não arruma a própria cama, porque ele não tem um mínimo de higiene básica com o próprio corpo, não é porque ele não trata ela com respeito, não é porque ele não dá espaço e liberdade, não é porque ele não consome conteúdos de outras mulheres, não é porque ele só vê coisas relacionadas a homens, não é porque ele só fala de política, não é porque ele não tá nem aí para os filhos, não é porque ele não sabe trocar uma fralda, não é por nada disso. A culpa é das mulheres, porque as mulheres agora não querem mais saber dos homens, né? As mulheres só gostam de dinheiro, as mulheres só gostam de luxo e esse cara é um pobre coitado. Então é esse o discurso Red Pill e que é muito confortável para quem acabou de levar um pé na bunda. Enfim, é muito confortável. É difícil demais olhar para o próprio umbigo e perceber que você é o errado. Perceber que você precisa melhorar suas atitudes, cara. Você precisa ter um mínimo de sensibilidade para perceber que a gente não vive mais nos anos 60, a gente não vive mais nos anos 50. E, sinceramente, essa ideia de homem provedor, de que a única função do homem é de botar dinheiro dentro de casa, é de pagar a conta, é muito limitada. Imagina só você passar por essa vida aqui só para pagar boleto, meu amigo, só para trabalhar, só para se matar de trabalhar. Isso não faz sentido algum, isso é uma pobreza tremenda. Se a única coisa, a sua única utilidade é colocar dinheiro dentro de casa, você é pobre demais, cara. Você é muito pobre. Você precisa se envolver no sentimento que envolve ter um lar, de amar a sua esposa, de amar os seus filhos, muito além de dar coisas materiais, mas de dar carinho, de dar afeto e presença, de estar junto, de ser de fato um companheiro para os seus filhos e para sua esposa. Sabe, essa ideia de provedor, não sei o que é a esposa que tem que ficar em casa cuidando das crianças, eu boto dinheiro lá e papai, não sei o que, eu chego de noite e tenho que transar com a minha esposa, é isso aí. É só transar e colocar dinheiro dentro de casa. Isso é uma loucura, isso é de uma pobreza imensa, pelo amor de Deus. Que tipo de mundo é esse que a gente está vivendo, meu amigo? Que tipo de mundo é esse que a gente está vivendo? Olha a riqueza que você está perdendo de ter realmente uma ligação sincera com teu filho e com a tua esposa. Quantos homens hoje não são quebrados emocionalmente
porque não tiveram os pais presentes lá atrás, que não tem uma relação com o pai hoje em dia, porque o pai, a única coisa que fazia era pagar as contas. A única coisa que fazia era pagar os boletos. E aí, chegou na vida adulta, é como se fosse um estranho, como se fossem dois caras completamente estranhos. Por quê? Porque o afeto importa demais. Quantas mulheres não são muito mais felizes depois que ficam viúvas, depois que se separam, né? Porque muitas vezes elas ficam em relacionamento por causa da dependência. Só o cara que trabalha, só ele coloca dinheiro dentro de casa, e aí ela, pensando principalmente no bem-estar dos filhos, acaba se submetendo a um tipo de relação como essa, onde ela não é feliz. E aí muitas vezes depois que esse sujeito morre, né, porque se matou de trabalhar, mas não colocou um pingo de afeto dentro de casa, aí sim que a família vai ter um pouco de paz. Porque esse cara chegava cansado do trabalho e ele era agressivo com os filhos, com a esposa, e não tinha um tempo, não tinha uma conversa, não tinha um afeto, não tinha nada. A única coisa que tinha era comida, né? Comida ali em cima da mesa. Aí você fala, cara, mas aí afeto e amor não enche barriga. Pode não encher barriga, mas deixa um lar de pé. Deixa uma família unida e aí, através dessa união, através desse afeto, as coisas vão acontecendo. Pode ter certeza. Se você se dedica à sua família, não só financeiramente, mas de forma realmente emocional e se envolvendo com a sua esposa e com seus filhos afetuosamente, as coisas vão acontecer. As coisas em algum momento vão dar certo. O trabalho junto com o afeto, junto com a família, isso junto é imbatível. Agora, o trabalho sozinho, sem um afeto, uma hora isso vai se destruir. Uma hora isso vai por água abaixo. Então não adianta, a gente precisa realmente falar sobre essa responsabilização dos homens na constituição da família. A gente precisa falar sobre como esses discursos red pill, né, da machosfera, esses discursos de masculinidade, de taxar as mulheres disso ou daquilo, eles são problemáticos, principalmente para os adolescentes que a gente está criando, né? Eu não quero criar a minha filha para estar todo tempo tendo que falar para ela que elas precisam se defender, que elas precisam ter cuidado. Eu quero que elas vivam em paz. Todas as mulheres. Eu quero que a minha filha e a minha esposa, a minha mãe, as minhas irmãs, elas vivam em paz. Ah, cara, então tu não se preocupa com os homens? Eu me preocupo. Eu me preocupo com meu filho demais. Porque eu quero que ele cresça e seja um homem que respeite as mulheres. Eu quero que ele cresça e seja um homem sensível, que fale sobre sentimentos. É esse homem que eu quero que ele seja. Eu me preocupo com os homens da família, com meus cunhados, com meu pai, com meus amigos, porque eu sei os dados alarmantes de suicídio, os dados alarmantes de depressão, que acabam afetando muito mais os homens do que as mulheres. Eu me preocupo com esses caras e é por isso também que eu criei esse canal aqui, para ser um canal de conversa, de debate sobre esses temas, porque o machismo e a misoginia, eles fazem mal para as mulheres e fazem mal também para os homens. Fazem mal para toda a sociedade.